Olá, meu nome é Emanuel Gustavo Fluminense. Eu nasci aqui na cidade de Paranavaí, fui criado, nessa cidade a minha vida inteira. Eu estudei aqui, eu me formei aqui, né? Um pouco antes de começar a trajetória em si, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né? Eu sou arquiteto urbanista, hoje formado pela Universidade Paranaense, a Uniparc de Paranavaí também. Atualmente eu estou cursando uma pós-graduação e, além da profissão de arquiteto, eu considero também que eu tenho uma segunda profissão, que é a profissão como músico, que eu acabo atuando bastante na região aqui como músico tecladista e pianista. E eu acho interessante essa pontuação de ter essas duas profissões, né? A profissão de músico é uma profissão muito digna, é uma profissão que ela exige muito, né, das pessoas. E aí eu vou estar contando um pouco da minha história agora, né, da minha trajetória dentro do cenário cultural de Paranavaí. Como é que foi a minha iniciação na música, como que os meus caminhos foram se desdobrando. Bom, eu comecei na música, na verdade assim, é até engraçado de falar, porque geralmente as pessoas que começam na música, ela tem algum parente, tem um núcleo familiar de músicos ou que tem um contato artístico. A minha família foi um pouco diferente, né? Não tinha nenhum músico na família para estar me ensinando, para estar me incentivando. Quem fez eu ter o primeiro contato com a música foi a minha mãe, né? Onde aos 6 anos de idade ela me colocou, né, numa aula de musicalização infantil, né, para cumprir carga horária, assim, ter o que fazer durante as tardes, né, ser uma coisa assim a ser desenvolvida paralela à escola, né? E essas aulas de musicalização, elas foram muito importantes para o início da minha vida musical, né? Eu aprendi muito com isso. Porque com 6 anos, você ter seu primeiro contato com a música é muito legal, porque isso vai desenvolvendo você como ser humano, ajuda em outras áreas, né, específicas. Então, essas aulas de musicalização aconteciam semanalmente, né? Eu fiz num conservatório aqui de Paranavaí, esse conservatório teclado de Mozart, onde eu tive essas aulas, né, me propiciou esse primeiro contato. Dentro dessas aulas de musicalização, tinham atividades simples, né, serem desenvolvidas por crianças mesmo. Então sejam pinturas, atividades rítmicas. Foi onde eu tive os primeiros contatos com as figuras musicais, né, com partituras, onde eu comecei a entrar nesse mundo da música, né, porque até então eu não sabia nada, né, eu não tinha essa cultura familiar de músico. Então foi muito interessante. Então esse meu primeiro contato com musicalização serviu, né, para abrir meus olhos mesmo para essa área da música. Então eu fiquei um ano assim em musicalização infantil. Início nesse conservatório, nessa escola de música, eu comecei a ter contato com instrumentos, né, com instrumentos que eu nunca tinha visto antes. No caso, teclado, piano, tinha aula de violino, violão. Então esse universo começou a entrar dentro de mim, assim. Foi aonde que aí, após a musicalização infantil, né, aos 7 anos eu comecei a fazer aula de teclado, né? Aí eu comecei a ter o contato com o instrumento. Meu primeiro instrumento, que é o que eu levo até hoje, foi o teclado, né? Então tinha aulas, né, tanto de teoria musical, aulas de repertório. Então essa época da minha vida foi para ter essa introdução, musical dentro, né, da minha vida. Bom, eu era muito jovem, né, quando eu comecei a tocar, né, até a estrutura, né, corporal não atendia muito bem os requisitos do instrumento. Então eu lembro que isso é uma memória que eu tenho bem viva do meu primeiro recital. Meu primeiro recital eu tinha 7 anos, né, que foi o ano que eu comecei a tocar o teclado. E daí a gente foi no teatro municipal, né, que os recitais eram feitos no teatro, né, do conservatório. Eu toquei a música Atirei o Pau no Gato, né, só com um dedo e tocando as notas da melodia, sem harmonia, sem nenhum acompanhamento, é só a melodia do Atirei o Pau no Gato. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso, porque era a primeira vez que eu vi um público grande, né, um teatro lotado, cheio de pais de alunos lá. E aí eu lembro que eu subi no palco do teatro, eu fiquei na frente do teclado, que era para eu tocar, né, a música, e eu travei.
Eu fiquei nervoso com o público. Aquilo lá me assustou de tal forma que aí a minha professora, que na época era a Neiva, era uma professora excelente que fez parte da minha vida como músico. Ela foi lá, pegou na minha mão e tocou as notas, né, pra mim. E aí o pessoal bateu palma e tal, desci do palco. E essa foi a minha primeira apresentação na minha vida como músico, né, com 7 anos de idade, tocando na Tirei o Paulo Gato. Bom, depois disso, aí foram acontecendo os anos, né, foram passando os anos e eu fui aprendendo cada vez mais. As aulas eram apostilas e cada ano tinha uma apostila com um repertório com um nível daquele ano. Chegou no ponto que eu já estava com uma certa habilidade para tocar instrumento e eu também já estava um pouquinho maior. Eu acredito que na minha adolescência, ao início aí dos meus 10, 11 anos, eu já estava tocando assim, num nível legal para um iniciante. E aí foi onde eu tive o primeiro contato, onde eu tive o meu primeiro contato com grupos, né, musicais, que até então eu só havia tocado sozinho. E dentro desse conservatório, né, que tinham outros alunos também, foi aí que eu fui pegando amizade e tal, e surgiu a ideia de fazer um grupo musical para tocar num dos recitais que ia acontecer naquele ano, né, da minha adolescência. E aí tinha uma banda que estava estourada, né, na televisão de adolescentes, né, aquela banda RPD, e aí juntamos um grupo lá de crianças que estavam no conservatório e a gente ensaiou a nossa primeira música em conjunto. Foi a primeira experiência com banda que eu tive na minha vida, esse recital, esse conservatório que eu estava. E a gente tocou essas músicas que estavam estouradas lá, a gente tocou, se eu não me engano, umas 2 ou 3 músicas lá no teatro. E foi também a primeira experiência com o público que eu tive tocando em conjunto. Foi muito interessante isso. Você, uma criança, né, tocando em conjunto com outras crianças, dentro desse cenário artístico de Paranavaí, que é o teatro, que eu tive a grande oportunidade de crescer dentro do teatro, né, desde criança, estando apresentando, estando em contato com o público de Paranavaí, tinha uma certa lotação interessante naquele teatro, então teve essa jogada bem interessante assim, na minha infância e adolescente, que serviu para startar no mundo da música. Bom, então nisso eu fui fazendo essas aulas de teclado e tal, e quando chegou aos meus 11 anos de idade, eu estudava na Fundação Bradesco, e aos 11 anos eu entrei para o período da tarde, que era o 6º ano na época. E a partir do 6º ano você podia entrar num projeto da minha escola, né? Isso já falando da minha escola, da Fundação Bradesco, que esse projeto era o projeto da fanfarra, né? E eu lembro de uma situação também que fez com que eu abrisse os meus olhos para a fanfarra. Foi assim, um ano antes de eu entrar para o período da tarde, que na escola, assim, o Fundamental 1, ele era todo de manhã, teve uma apresentação pré-7 de setembro, com a fanfarra da escola, assim, sabe? E aí nesse dia juntou todos os alunos, eu me lembro perfeitamente dessa cena, porque essa cena foi o que me inspirou a entrar na fanfarra da escola. E aí todos os alunos sentados no pátio, né, tinha um pátio central e um corredor, né, os alunos estavam no corredor, né, em volta desse pátio. E aí teve a apresentação da fanfarra da escola, da Fundação Bradesco. Essa fanfarra então fez a apresentação pré-7 de setembro, né, era um aquecimento porque acontecia no dia lá, e eu fiquei vidrado com aquilo que eu estava vendo, sabe? Eu olhei assim para aquele monte de gente marchando, que era a banda de marcha mesmo, assim, com instrumentos de sopro, de percussão. E aí eu pensei assim, eu preciso fazer parte disso. Eu vou fazer, ano que vem eu vou entrar. Que eu sabia que só podia entrar na fanfarra a partir do próximo ano, né? Do 6º ano. E foi dito e feito. Acabou a minha 5ª série, né? E daí chegou o 6º ano, no início do ano abriu as inscrições para a fanfarra. Tinha um processo de seleção na época e eu me inscrevi para fazer parte. E assim, com todo o receio do mundo de não passar, que não sei o quê. E acabou que eu consegui entrar dentro da fanfarra da Fundação Bradesco. E aquilo lá foi um outro universo musical para mim, que paralelo ao meu instrumento teclado, eu comecei a aprender um outro instrumento que não tinha nada a ver com o que eu tinha até então, né? Um instrumento de sopro,
é um outro jeito de tocar, né? Um outro universo, tocar em grupos grandes, né? Que era uma outra situação. Então esse é um projeto cultural da Fundação Bradesco muito interessante, que eu fiz parte, tenho orgulho em fazer parte, porque foram vários anos da minha vida que foi realmente uma escola da música e foi muito interessante. Bom, eu entrei para a fanfarra, eu tocava corneta, né? Existiam alguns instrumentos de sopro, né, na fanfarra, e o que foi dado a mim, né, que não tinha muito bem uma escolha do aluno, o professor via o aluno lá e falava: você vai tocar esse, você vai tocar esse, você vai tocar corneta, você vai tocar cornetão, você vai tocar bombardino, tuba, que eram os instrumentos de sopro da época. Todos os instrumentos, né, que não tinham todas as notas, né, porque eram instrumentos bem rudimentares. Para tocar uma corneta, para tocar uma música numa corneta, por exemplo, você tinha que ter duas cornetas, né? Corneta em Mi bemol e a corneta em Fá, que era a que tinha na época. Eu peguei a corneta em Mi bemol, né? Eu lembro bem dessa situação. E aí foram tendo as aulas semanais, né? Inicialmente os ensaios eram terça e quinta-feira, né? Tinham os estudos diários que eram desenvolvidos, aquecimento, né? E aí eu entrei pequeno, assim, sabe? E aí tinha alunos de outras séries também, tinha alunos do ensino médio. Então tinha essa troca de experiências dentro desse grupo. Foi onde eu conheci grandes amigos da música também, que até hoje eu levo na minha vida. E aí que acontecia esses ensaios, ensaios semanais e tal. Eu comecei com a terceira corneta, né, que existiam vozes de corneta, então era a primeira voz, segunda voz, terceira voz, então primeira corneta, segunda corneta, terceira corneta. E aí aconteciam as músicas, né? Geralmente a primeira corneta fazia as melodias e tal. E nisso aí eu fui criando uma habilidade de tocar, né, esse instrumento de sopro. Então foi o que aconteceu basicamente nessa primeira etapa. Bom, nessa história da fanfarra, o que aconteceu? A gente tinha uma certa habilidade, né, naquela fanfarra, porque eram ensaios semanais, então acabou que o nível instrumental assim, acabou crescendo um pouco, e nisso surgiram as oportunidades de participar em concursos. A fanfarra já participava em concursos em anos anteriores, mas a gente estava cada vez com um nível mais interessante, e aí eu comecei a participar de campeonatos com a fundação, e isso foi muito legal, porque a gente começou a levar o nome de Paranavaí, né, da cultura de Paranavaí, cultura musical, para outras cidades do estado. Então foi uma época bem legal assim, da minha vida, que a gente viajava bastante para concurso. Por ano assim, tinham pelo menos uns 3 concursos, sabe? Tanto em fase regional quanto outros maiores que poderiam desencadear numa competição nacional. Fora isso, tinham festivais que a gente tocava, então foi bem legal essa fase. Assim, eu consegui absorver muita coisa de aprendizado, né? Você ser avaliado perante um júri, né? A responsabilidade de levar o nome da sua cidade, né, para um outro lugar, você fazer esse serviço bem feito. Então foi bem legal essa época, assim. Bom, e aí eu comecei a ter contato com outras corporações, né? Corporações que acabaram abrindo, né, novas portas, né, a partir desses contatos. A gente conheceu outros professores, a gente teve nosso nome divulgado, assim, foi bem interessante. Bom, eu tive muito essa experiência com questão de fanfarra e tal, e aqui em Paranavaí eu conheci outros grupos também, né, o grupo do Paroquial, o grupo da Unidade de Polo, e aí eu comecei a pegar também amizade com essas pessoas, né, foi bem interessante. Assim, essa época. Uma situação que eu gostaria de destacar, que foi bem legal, foi o Nacional, né? A fanfarra da Fundação foi indicada para o Nacional, ela passou nas regionais, e aí por questões da escola a gente acabou não indo, mas foi bem legal essa época, assim, estava num nível legal musical. A gente fazia muito ensaios de naipe, né? Separando os instrumentos, cada um com a sua pegada. E nisso, paralelo a isso, eu estava terminando os meus estudos de teclado e eu comecei a fazer piano, né? Eu lembro que, assim, junto dessas aulas da fanfarra, eu também continuei as minhas aulas no conservatório até terminar o piano.
Enquanto eu fazia as aulas de piano, eu via muito o pessoal tocar... Desculpa, enquanto eu fazia as minhas aulas de teclado, né? Até então só fazia teclado, eu via muito o pessoal tocando piano. Eu ficava encantado, assim, porque era outro universo, sabe? Enquanto o teclado era um instrumento eletrônico, tinha sons, 1000 sons, que cada um tinha um timbre diferente, tinha os ritmos que você tocava, os acordes na mão esquerda, os ritmos saíam tocando sozinho. E aí eu começava a ver o pessoal do piano lá, e aí eu ia lá nas salas de piano e tocava, assim, sem saber o que eu estava fazendo. Eu sentava no instrumento e ficava tocando lá, ficava brincando. E a minha professora, ela viu isso, ela viu essa minha curiosidade com o instrumento do piano, e aí ela falou assim, ó, você não quer fazer aula de piano? A gente termina aqui o teclado, estamos finalizando, e aí você já começa no piano. E aí eu conversei com a minha mãe e tal, e ela topou, e aí eu comecei a fazer aula de piano. Nisso eu já comecei a avançar, eu comecei no segundo ou terceiro ano de piano, foi no segundo ano de piano já, né, em questão de nível, porque eu já tocava um pouco de teclado e tal, e aí eu comecei a fazer aula de piano. E aí na escola foram surgindo oportunidades de apresentações culturais, né, às vezes tinha alguma semana especial, algum evento comemorativo da escola, e daí eu já tinha os amigos da música da fanfarra, né, e eu já estava interessado nesse universo da música, tocando piano, e aí comecei a fazer convites para meus amigos, vamos tocar nesse evento da escola, vamos fazer tal coisa. E aí tinha amigos que além dos instrumentos da fanfarra, né, que assim como eu, também tocavam outros. Eu tinha amigo que tocava guitarra, tinha amigo que tocava bateria, tocava baixo, e aí a gente tinha nosso grupo lá, a gente chamou e a gente começou a apresentar na escola. E aí os professores começaram a ver isso também. Então, quando tinha alguma coisa especial, os professores chamavam. Eu lembro de uma aula de física que um professor meu, ele chamou para tocar uma corneta, porque o funcionamento de como gera o som do instrumento de sopro tem toda uma explicação física, e ele foi lá e chamou, então foi bem interessante, né, essa época da escola, onde a gente começou a fazer mais apresentações culturais dentro, né, da realidade da escola. Bom, dentro dessas aulas de piano eu também tive um contato maior com outros tipos de música, né, que até então eu não estava acostumado. Foi a música clássica. Música clássica foi um universo que eu entrei assim que foi bem diferente do que eu estava habituado, né? Enquanto no teclado você tocava essas músicas mais populares, essas cantigas, né, mais antigas assim, eu comecei a ter contato com músicas mais sofisticadas, né, com leituras de partitura mais complexas e tal. Isso foi acabando elevando o meu nível como músico, né? Eu comecei a estudar técnica com maior afinco, eu comecei a ter contato com coisas que eu nunca tinha escutado. E isso foi me animando, foi me inspirando, né, para continuar os estudos, né? E até que então, na escola, né, a gente tinha a fanfarra. E eu estava fazendo aula de piano paralelo à fanfarra. E aí aconteceu a oportunidade de criar uma banda musical, né? Já não com a formação da fanfarra, mas sim de banda. Essa banda, a escola acabou comprando instrumentos mais sofisticados, que aí começou a vir então outros instrumentos que eu também não conhecia. Chegaram trompetes, chegaram trombones de vara, que é um instrumento também que eu nunca tinha visto antes, chegou tubas de pisto, bateria, né, para a banda. Então chegou no momento que eu fui convidado para participar da banda, né, que apenas os alunos de destaque da fanfarra seriam chamados, né, no caso. E aí eu tive o meu primeiro contato com o trompete, né, o trompete da banda da escola foi o meu primeiro contato. E daí a gente começou a estudar mesmo, sabe, instrumento de sopro. E a gente começou a ficar bem legal, assim, de nível a banda da escola. E a gente também começou a participar de apresentações culturais para fora. A gente apresentava em bancos, né, a gente apresentava em outras cidades, em festivais, apresentações culturais de final de ano. Essa banda da Fundação Bradesco ela foi bem legal nessa época aí, porque ela teve um nível bem legal, sabe? E aí os alunos começaram a ficar bons, começaram a ter um nível legal. Nisso, o nosso professor, que ensinou muito de música para mim na fanfarra e na banda, né, desde os meus 11 anos, que foi o Luciano Torres, que ele era o maestro adjunto da Big Band de Paranavaí e hoje ele é o maestro, né, da agora atual Orquestra Municipal, que foi o meu grande professor assim, na vida da música. Ele notou que um aluno estava se destacando assim dos demais, que é um grande amigo meu hoje, que é o Thiago, né? E convidou ele para participar da Big Band de Paranavaí. E eu vi que lá e falei, o que é a Big Band de Paranavaí?
E aí eu conheci a Big Band de Paranavaí. Eu fui numa apresentação, num show deles no teatro, né, nas temporadas, e aquilo lá me encantou, assim. Eu vi pela primeira vez que era uma música de qualidade sendo tocada ao vivo, né? Porque até então eu só participava de apresentações de escola, né, só apresentações culturais, mas aquilo lá mexeu comigo. E aí eu comecei a me animar, comecei a estudar o trompete, comecei a estudar o piano. E, bom, chegou uma época da minha vida que eu realmente queria seguir nessa área de música. Eu queria atuar dentro do cenário musical. E aí foi passando os anos no ensino médio, né? E chegou um momento do terceiro ano que eu precisava tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou partir para a área da música que eu amo, eu vou fazer um outro curso. Naquela época eu já pensava em fazer arquitetura, por causa das minhas aptidões, eu gostava muito dessa questão de construção civil. Já pequeno, já eu pegava uns programas assim, ficava mexendo, criando residências. E aí eu tive algumas conversas com os professores meus e tal, e eu acabei optando por ir para a parte de arquitetura. E esse período eu acabei deixando a música um pouco de lado, né? Fiquei aí praticamente 2 anos sem tocar muito no piano. Mas paralelo a isso eu ainda participava de outras bandas, também com instrumentos de sopro. Eu participei de um projeto lá da banda de Alto Paraná, que o Luciano também era o maestro, então ele fez o convite a mim e outros amigos. A gente aqui de Paranavaí era basicamente o núcleo da banda de Alto Paraná, então a gente ia uns 10 músicos lá para Alto Paraná e fazia acontecer a música lá. Então a gente levava o nome da cultura de Paranavaí para Alto Paraná, né? A gente começou a ficar também conhecido na região, a gente sempre citava o nome de Paranavaí, então a gente levava esse nome, né, da cultura aqui. A gente também tocou em outros projetos, também outras bandas marciais, teve a Banca da Mota, a gente participou de concursos também, concursos nacionais inclusive, foram experiências muito boas musicalmente. Bom, eu tive a oportunidade de participar de um festival de música de Londrina com o pessoal da Big Band, né? Porque assim, eu não fazia parte da Big Band, mas eu tinha amigos, o Luciano, que era meu professor, era da Big Band, o Thiago, que era aluno da fundação, que começou a tocar na Big Band, também era meu amigo. Então eu fui convidado, né, para esse festival, e nesse festival de Londrina foi muito legal, porque esse festival me apresentou o mundo da música popular. Foi nesse festival que eu conheci o jazz, o blues, a música brasileira, né? Eu tive aula com um pianista do Rio de Janeiro, que foi o Marcos Richter na época, e eu voltei desse festival com uma bagagem enorme de música. E eu voltei naquela euforia de, não, que eu vou aplicar tudo isso. E, bom, foi culminando que eu fui estudando, e pintou a oportunidade de eu participar da Orquestra Municipal, né? A Orquestra Municipal, eu comecei a atuar como trompetista, comecei a atuar como terceiro trompete da antiga Big Band, né? E aí eu comecei a participar mais do cenário cultural da cidade de Paranavaí, né? Eu comecei a conhecer o pessoal da Fundação Cultural, comecei a ter mais contato com o teatro, porque os ensaios eram feitos no teatro, né? O maestro Vitor Gorni, que era o maestro na época, ele tinha uma bagagem enorme, assim, musicalmente falando. Foi uma escola muito legal, a Big Band de Paranavaí. E, bom, paralelo a isso, eu ainda tocava o piano, né? Eu nunca larguei o piano, eu sempre continuei estudando piano. E pintou uma oportunidade de eu fazer aula com um grande nome da região, né? Eu já estava na Big Band estudando trompete, né? Tocando trompete. E aí o Luciano, ele tinha um contato em comum, aliás, né, com um professor lá de Londrina muito renomado, que é o Matheus Gonçalves. Ele é um grande pianista, tem álbuns muito bons, assim, piano jazz. E aí eu comecei a fazer aula com o Matheus, né? E nisso eu comecei a pegar essa habilidade do mundo do piano popular, né? Que é o jazz, piano blues, música nacional, música brasileira, que é uma música muito rica, né? Falando assim, uma música muito boa, que era um repertório que a gente já tocava na orquestra, mas eu tocava como trompetista. E nisso eu comecei a ter isso como pianista também. Então foi bem agregou muito, né, na minha visão como músico.
E aí eu comecei a receber convites para bandas, né? Eu comecei a tocar em bandas católicas. Eu tive muito esse afinco com a religião, porque eu comecei a tocar em vários acampamentos que o pessoal chamava. E nesses acampamentos eu conheci um grande amigo meu também, que é o Vinícius Marques, que é filho de um grande cantor aqui da região, né, do Tony Marques, da banda Garrafão. O Vinícius já tocava na noite, tinha muito contato com o pessoal, e aí ele perguntou, fez um convite assim para mim: cara, você toca em show e tal? Eu falei assim: não, eu toco em casamentos, né, que até então eu tocava bastante em casamento, mas em shows não. E aí ele começou a me indicar para artistas da região, que foi onde eu comecei a tocar na noite mesmo, né? Eu comecei a tocar em bandas, esses grupos que tocam em shows mesmo, em baladas. Então eu meio que tive 3 vertentes culturais, né? Eu tinha a orquestra como trompetista, pianista, né? E agora essa questão de tocar em banda de baile, né? Em shows. Foi onde eu tive contato com grandes bandas. Eu toquei e ainda toco, né, com o Cristóvão, que ele é um artista aqui da região. Ele é aqui de Paranavaí, mas atualmente está morando em Maringá. Com pagode e samba, né, que é a música que representa o Brasil, né, que é a cultura do Brasil, é pagode, samba, bossa nova, esses grandes ritmos musicais que levaram o nome do Brasil para o exterior. Então eu comecei a tocar bastante aqui na região, grandes shows com grandes plateias. Então fazer esse comparativo do Emanuel de 6 anos do teatro com esse que começou a tocar para grandes shows no Parque de Exposições, para abertura de duplas famosas, né? Réveillons com pessoas assim, com plateia que você perde de vista, foi assim muito legal essa experiência, né? Como esse músico de banda que até hoje eu acabo, né, tocando com essas bandas, grupos de pagode, grupos sertanejo, que é o que tem mais aqui na região, né? Então eu tive essa parte interessante, né, da minha vida. Bom, dentro dessa época da Big Band, eu acabei conhecendo também os outros músicos lá, e um desses músicos é a saxofonista da orquestra, né, que era o Fernando Campos. Ele estava montando uma escola de música e ele me convidou para dar aula de música nessa escola, né, aula de piano, porque eu já estava fazendo aula com o Matheus Gonçalves de Londrina, eu já tinha uma bagagem de vários anos, né, vários anos com o instrumento. Então, em 2017, eu comecei a dar aula de piano no Instituto Vila Lobos, né? Então, eu tive contato com o universo, né, da parte do ensino de música, né? E aí era interessante que eu não tinha muito uma faixa etária, eu dava aula tanto para crianças quanto para adultos. Então, eu comecei a ter a trabalhar essa didática de uma maneira que seja eficiente para diferentes idades. Eu tive contato com outros professores de música, teve recitais da escola de música do Vila Lobos também no teatro. A gente levou essa cultura para muita gente, foi bem legal essa época assim. E, bom, nisso foi evoluindo essas questões de musical na minha vida. E, bom, em 2018 pintou um projeto, né, para fazer parte. Foi o Torres Jazz Combo, que ele foi um projeto que foi subsidiado pela Fundação Cultural, né, onde o Luciano ele encabeçava toda a banda. E aí teve uma formação que eu fui chamado para fazer teclado / piano, né? Teve bateria, baixo e teve 3 metais, que teve trompete, trombone, saxofone e voz. Então foi uma formação reduzida e eu tive a oportunidade de tocar um repertório popular, né? Esse repertório que daria base para eu estar entrando na orquestra como pianista, que vai acontecer mais para frente. Então foi uma experiência bem legal. A gente tocou no centro da cidade, a gente tocou na rodoviária, montamos uma estrutura lá, tocamos na Souza Naves. Então a gente conseguiu levar essa expressão cultural para o povo da cidade, né? Que a melhor forma de você levar cultura é aquela que o povo vê e aprecia sem precisar estar pagando, sem precisar estar fazendo sacrifícios, né? Então é a cultura da maneira mais crua. Esse projeto eram só músicas nacionais, e cada música era explicada. A gente tocava a música, era explicada como que, de onde veio, de onde surgiu a ideia para compor.
Foi bem legal, musicalmente falando, esse projeto. E em 2019 eu entrei para um grupo de pagode chamado Grupo Esquema. Esse grupo onde eu era o fixo, daí a gente começou a fazer shows pela região, começamos a levar pagode, também música brasileira, para vários lugares, principalmente em Paranavaí, e a gente também levava o nome de Paranavaí, né, para fora, né, com o Grupo Esquema. E em 2019, mais ou menos no final de 2019, surgiu a oportunidade de fazer o teste para entrar na orquestra. Porque assim, nesses últimos anos a orquestra deu uma parada, deu um hiato, e ela voltou num novo formato. Esse formato teve que ser feito um concurso para entrar. E eu já tocava trompete na orquestra, né? E nesse ato ficamos todos os músicos parados. E nessa volta eu pensei assim, não, eu vou tentar fazer para pianista, porque eu já tinha uma certa bagagem, eu já tinha aulas, né? Eu já tinha experiência em palcos, e eu fiz o teste para fazer piano, né, na orquestra. E eu consegui passar. Então, a partir no começo de 2020, eu comecei a atuar como músico pianista da orquestra de Paranavaí, que agora não é mais a Big Band. Agora é conhecida como Orquestra Municipal, né, de Paranavaí. E está sendo uma grande aula. Até hoje eu participo, né, dessa manifestação cultural de Paranavaí. É uma experiência assim, fora do normal. Agora, eu tenho uma responsabilidade maior por ser o pianista da orquestra. Atualmente, a cozinha, né, que nós chamamos os instrumentos que dão apoio para a parte dos metais, que é a bateria, que é o baixo, o piano. A nossa orquestra tem apenas esses 3 de cozinha. Falta uma guitarra atualmente. Então, é uma responsabilidade e um aprendizado muito grande tocar, né, com o público, levar essa cultura, sendo o único instrumento de harmonia que tem, né, para dar base para tudo. Então está sendo bem interessante. Bom, nesse ano de 2020, acabou que a pandemia acabou atrapalhando um pouco, né, as manifestações culturais. E nisso vieram as lives, então comecei a participar de lives com artistas. E nessas lives eu tive a oportunidade de estar tocando com artistas de renome também no cenário cultural de Paranavaí. Gostaria de destacar algumas lives, que foi a live com a Jessica Arnaldi, que a gente também fez apenas músicas nacionais, com o Grupo Esquema, que a gente conseguiu alcançar 14 mil, né, visualizações, e levamos o nome da cultura de Paranavaí para muitos estados do país, até fora do país a gente conseguiu alcançar. Então foi bem interessante. E as lives da orquestra também, né, que as lives da orquestra aconteceram mensalmente praticamente, e a gente conseguiu alcançar muitas pessoas, né, com isso. Essa foi... eu gostaria de destacar também o meu último trabalho, né, com a Orquestra Municipal, que foi estar atuando no FEMUP, como banda de apoio, né, desse importante festival da cidade. Então, para mim foi uma honra estar participando como banda de apoio, acompanhando a Orquestra Municipal e acompanhando grandes artistas da região. A FEMUP tem uma história linda com a cultura de Paranavaí. E realmente foi uma experiência incrível estar atuando dentro desse cenário cultural, com grande responsabilidade, né? Que é ser a banda de apoio de um dos maiores festivais aqui da região, com alcance nacional e internacional. Realmente foi uma honra. Bom, basicamente foi essa a minha contribuição, né, para a cultura do município, essa é a minha trajetória, né? Desde os meus 6 anos de idade até os meus atuais 24 anos de idade, dentro da cultura de Paranavaí, dentro do teatro, nos palcos, levando cultura para o pessoal. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até o fim e até mais.